Imagina um homem que não guiava apenas um carro. Guiava como se estivesse a conversar com a morte, curva após curva, chuva após chuva, segundo após segundo. Esse homem chamava-se Ayrton Senna da Silva. Para muitos, ele foi apenas um piloto de Fórmula 1. Mas para milhões de pessoas, principalmente no Brasil e em todo o mundo que ama o desporto, Senna foi muito mais do que isso. Foi símbolo de coragem. Foi símbolo de fé. Foi símbolo de disciplina. Foi símbolo de talento levado ao limite. E, acima de tudo, foi uma daquelas figuras raras que parecem nascer já marcadas pelo destino. Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, no Brasil. Cresceu numa família com boas condições, mas o que o distinguia não era o conforto em que vivia. Era a obsessão. Ainda criança, demonstrou uma paixão quase inexplicável por motores, velocidade e competição. Enquanto outras crianças brincavam sem grande preocupação, Ayrton parecia já entender que havia algo dentro dele que precisava de ser levado a sério. O pai construiu-lhe um pequeno kart. E foi nesse pequeno veículo, ainda longe das grandes pistas do mundo, que começou a nascer uma lenda. Senna não olhava para o kart como um brinquedo. Olhava como uma missão. Desde cedo, percebeu que velocidade sem controlo não valia nada. Aprendeu a travar tarde. A acelerar no momento certo. A sentir a pista. A perceber o comportamento da máquina. E, sobretudo, aprendeu uma coisa que o acompanharia até ao fim da vida: numa corrida, o detalhe separa o vencedor do esquecido. Ayrton começou a competir oficialmente no kart ainda muito jovem. Rapidamente se destacou. Não era apenas rápido. Era frio quando precisava. Era agressivo quando a pista exigia. Era calculista quando a vitória dependia de paciência. E era absolutamente feroz quando sentia que podia ganhar. No kart, aprendeu a arte do duelo. Aprendeu a ultrapassar. Aprendeu a defender posição. Aprendeu a perder. E quem sabe perder, se tiver grandeza, aprende a vencer melhor. Com o passar dos anos, Senna percebeu que o Brasil já não chegava. O sonho era maior. A Fórmula 1 estava na Europa. E, para chegar lá, era preciso sair de casa, enfrentar a distância, a saudade, a pressão e um mundo onde ninguém oferecia nada de graça. Em 1981, Ayrton mudou-se para a Inglaterra para competir em categorias de formação. Ali, o jovem brasileiro encontrou frio, chuva, solidão e pistas difíceis. Mas encontrou também o ambiente perfeito para amadurecer. Na Europa, Senna não tinha o luxo de viver apenas do talento. Tinha de trabalhar. Tinha de provar. Tinha de vencer. E venceu. Passou pela Fórmula Ford 2000 e pela Fórmula 3 britânica. Corrida após corrida, o seu nome começou a ganhar força. Os adversários percebiam que aquele brasileiro não estava ali para participar. Estava ali para dominar. Senna tinha algo raro. Conseguia ser técnico e emocional ao mesmo tempo. Estudava cada detalhe do carro, cada curva, cada ponto de travagem. Mas, quando colocava o capacete, havia nele uma intensidade que parecia fugir à lógica. Era como se a pista se tornasse uma extensão do seu próprio corpo. Em 1984, Ayrton Senna chegou finalmente à Fórmula 1. Estreou-se pela equipa Tolema. Não era uma equipa grande. Não tinha o melhor carro. Não tinha a estrutura dos gigantes. Mas Senna tinha uma coisa que nenhum engenheiro conseguia fabricar: gênio. E esse gênio apareceu de forma brutal no Grande Prêmio do Mônaco de 1984. A corrida foi disputada debaixo de chuva intensa. As ruas estreitas do Mônaco estavam perigosas, escorregadias, quase traiçoeiras. Enquanto muitos pilotos lutavam apenas para manter o carro na pista, Senna parecia crescer dentro da tempestade. Volta após volta, aproximava-se dos líderes. Num carro inferior, fazia tempos inacreditáveis. Naquele dia, o mundo viu algo diferente. Não era sorte. Não era acaso. Era talento puro. A corrida foi interrompida antes do fim por causa das condições perigosas, mas a mensagem já estava dada. A Fórmula 1 tinha descoberto um nome que não podia ser ignorado. Ayrton Senna não demorou a dar o passo seguinte. Em 1985, juntou-se à Lotus.
Foi aí que conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1. Aconteceu no Grande Prêmio de Portugal, no Estoril. Mais uma vez, debaixo de chuva. E talvez não seja coincidência. A chuva, que para muitos era medo, para Senna parecia ser linguagem. Enquanto os outros viam perigo, ele via oportunidade. Enquanto os outros perdiam aderência, ele encontrava ritmo. Enquanto os outros sobreviviam, ele atacava. No Estoril, Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1. E venceu de forma esmagadora. Foi um daqueles momentos em que se percebe que uma carreira mudou para sempre. A partir dali, já não se falava apenas de promessa. Falava-se de um futuro campeão. Durante os anos na Lotus, Senna conquistou vitórias, pole positions e respeito. Mas também percebeu que precisava de uma equipe capaz de lhe dar um carro verdadeiramente competitivo para lutar pelo título mundial. Esse momento chegou em 1988, quando assinou pela McLaren. Ali começaria uma das fases mais intensas da história da Fórmula 1. Na McLaren, Senna encontrou Alain Prost. Prost era inteligente, experiente, calculista e frio. Senna era intenso, obsessivo, brilhante e implacável. Dois campeões. Dois estilos. Duas formas diferentes de entender a corrida. A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost tornou-se lendária. Não era apenas uma disputa por vitórias. Era uma guerra psicológica. Era uma luta de egos. Era uma batalha por território dentro da mesma equipa. Em 1988, Senna conquistou o seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Foi campeão com uma combinação explosiva de velocidade, coragem e determinação. Aquele título confirmou o que muitos já sabiam: Ayrton Senna não era apenas rápido. Era especial. Mas o caminho não ficou mais fácil. Em 1989, a rivalidade com Prost atingiu níveis extremos. Houve tensão, choques, acusações e polêmicas. A relação entre os dois deteriorou-se. Na pista, cada centímetro era disputado como se fosse o último. Fora dela, cada palavra parecia carregar veneno. Em 1990, Senna voltou a ser campeão do mundo. E em 1991, conquistou o terceiro título mundial. 3 campeonatos. Vitórias inesquecíveis. Corridas lendárias. Um domínio impressionante em classificações. E uma imagem cada vez mais forte, o capacete amarelo, verde e azul, avançando como uma flecha sobre o asfalto. Ayrton Senna tornou-se um herói nacional no Brasil. Num país marcado por dificuldades, desigualdades e instabilidade, ele representava orgulho. Quando Senna vencia, o Brasil inteiro parecia respirar de outra maneira. Aos domingos, milhões paravam para o ver correr. A vitória dele não era só dele. Era de um povo inteiro. E ele sabia disso. Senna carregava a bandeira brasileira com uma emoção que tocava profundamente os fãs. Quando ganhava, levantava a bandeira. Quando falava do Brasil, falava com sinceridade. Não era pose. Não era publicidade. Era sentimento. Mas a grandeza de Senna também tinha sombras. Ele era exigente. Duro consigo mesmo. Duro com os outros. Não aceitava facilmente a injustiça. Não gostava de perder. E, quando acreditava que tinha razão, podia ser frontal, incômodo e difícil de enfrentar. Mas talvez seja justamente isso que o tornou tão grande. Senna não foi feito para agradar a todos. Foi feito para vencer. E para deixar marca. Entre seus momentos mais lendários está a vitória no Grande Prêmio do Brasil de 1991. Correr em casa era um sonho. Vencer em casa era quase uma necessidade emocional. Mas aquela corrida transformou-se numa prova de sofrimento. Nas voltas finais, a caixa de velocidades do carro começou a falhar. Senna ficou praticamente apenas com uma mudança disponível. O esforço físico tornou-se brutal. Cada curva era uma luta. Cada metro parecia uma batalha contra a dor. Mesmo assim, ele resistiu. Cruzou a meta em primeiro lugar. Gritou pelo rádio. Chorou. Mal conseguia sair do carro. Foi uma vitória de coragem pura. Não foi apenas uma corrida. Foi um retrato do que Ayrton Senna era, alguém que ia até ao limite, mesmo quando o corpo já pedia para parar.
Ao longo da carreira, Senna ficou conhecido como um dos maiores pilotos de sempre em pista molhada. A sua sensibilidade ao volante parecia sobrenatural. Ele sentia onde havia aderência. Percebia onde podia arriscar. Controlava o carro em condições onde outros simplesmente perdiam o controle. Por isso ganhou o apelido de Rei da Chuva. Mas Senna não era apenas espetáculo. Era método. Era treino. Era análise. Era repetição. Era disciplina. Muitas vezes, ficava horas a falar com engenheiros. Queria compreender tudo. Queria melhorar tudo. Queria extrair do carro aquilo que mais ninguém conseguia encontrar. Essa obsessão fez dele um piloto admirado até por adversários que nem sempre gostavam dele. Porque uma coisa era impossível negar: Ayrton Senna tinha grandeza. Em 1994, Senna mudou-se para a Williams. A expectativa era enorme. A equipa era forte. O mundo esperava que ele voltasse a dominar. Mas a temporada começou difícil. O carro não era tão perfeito como parecia. Senna sentia que algo não estava bem. Havia instabilidade. Havia preocupação. Havia sinais de que aquele ano seria mais complicado do que muitos imaginavam. E então chegou o fim de semana do Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Foi um dos fins de semana mais sombrios da história da Fórmula 1. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um acidente grave nos treinos. Sobreviveu, mas o susto foi enorme. No sábado, o piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu durante a qualificação. A morte de Ratzenberger abalou profundamente Ayrton Senna. Dizem que ele ficou visivelmente perturbado. A Fórmula 1, que tantas vezes parecia um teatro de glória, mostrava agora a sua face mais cruel. No domingo, dia 1 de maio de 1994, Ayrton Senna alinhou na grelha de partida. Conduzia o seu Williams. Tinha o capacete amarelo. Tinha o mundo a vê-lo. E tinha, talvez, um peso no coração que ninguém conseguia medir. Na sétima volta, na curva Tamburello, o carro de Senna saiu da pista a alta velocidade e embateu violentamente contra o muro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Assustador. Inesquecível. Ayrton Senna foi retirado do carro e transportado para o hospital. Mas a notícia que o mundo não queria ouvir acabou por chegar. Ayrton Senna tinha morrido. Tinha apenas 34 anos. O Brasil entrou em luto. A Fórmula 1 perdeu um dos seus maiores nomes. E o desporto mundial perdeu uma figura que já era maior do que a própria competição. A morte de Senna mudou a Fórmula 1. Trouxe novas discussões sobre segurança. Forçou mudanças. Abriu feridas. E deixou uma pergunta que ainda ecoa em muita gente: até onde pode ir a busca pela velocidade? Mas Ayrton Senna não ficou apenas na tragédia. Ficou na memória. Ficou nos vídeos. Ficou nas vitórias. Ficou nos gritos dos fãs. Ficou nas crianças que cresceram a ouvir o seu nome. Ficou no capacete amarelo. Ficou na bandeira brasileira. Ficou na ideia de que alguns homens não passam simplesmente pela vida. Eles atravessam o tempo. Senna venceu 41 corridas de Fórmula 1. Conquistou 3 títulos mundiais. Fez 65 pole positions. Mas os números, por maiores que sejam, não explicam tudo. Porque Ayrton Senna não é lembrado apenas pelo que ganhou. É lembrado pela forma como ganhou. Pela intensidade. Pela coragem. Pela emoção. Pela ligação ao povo. Pela forma como transformava uma corrida num acontecimento quase sagrado. Ele era falível, como todos os homens. Tinha defeitos. Tinha dureza. Tinha conflitos. Mas também tinha algo que poucos têm: presença. Quando Senna estava na pista, ninguém ficava indiferente. Hoje, décadas depois da sua morte, o seu nome continua vivo. Ainda se fazem documentários. Ainda se contam histórias. Ainda se analisam corridas. Ainda se discutem ultrapassagens. Ainda se fala da chuva, do Estoril, do Mônaco, do Brasil, de Imola. E talvez seja essa a verdadeira imortalidade. Não viver para sempre no corpo, mas continuar vivo na memória dos outros. Ayrton Senna da Silva nasceu em 1960.
partiu em 1994. Mas, para quem ama a velocidade, a coragem e as grandes histórias humanas, ele nunca desapareceu. Porque há pilotos que ganham corridas. Há campeões que ganham títulos. E depois há nomes que ganham a eternidade. Ayrton Senna foi um desses nomes. E no arquivo dos imortais, a sua história não termina na curva Tamburello. Ela continua em cada motor que ruge. Em cada pista molhada. Em cada criança que sonha com um capacete. Em cada brasileiro que ainda se emociona ao ouvir o seu nome. Ayrton Senna não foi apenas o rei da chuva. Foi o homem que correu contra o tempo. E venceu a morte de uma forma que poucos conseguem. Ficando para sempre.